Pessoal, parece que essa tratativa de paz que o presidente Lula está querendo colocar aí na mesa em relação à questão da guerra da Ucrânia, o envolvimento da Rússia na invasão da Ucrânia, parece que esse plano de paz que o Lula está tentando costurar aí está sendo visto com maus olhos por analistas internacionais, não só por eles, também qualquer pessoa aí com o mínimo de consciência e de compreensão dos fatos, de raciocínio lógico, vai entender também, vai compreender logo de início que esse plano do Lula é uma besteira sem tamanho, uma bobagem, mais uma vergonha que o Lula faz o Brasil passar do ponto de vista internacional, com aquele acordo nuclear que ele costurou lá no passado com o Irã também, um desastre diplomático de grandes proporções. Então o Lula mais uma vez envergonha o Brasil com essas suas tratativas de paz aí completamente furadas, tentando intermediar a questão da guerra da Ucrânia, né? Não precisamos ir muito longe para deduzir que essas ideias do Lula são furadas, em primeiro lugar, porque é o próprio Lula que está propondo isso. Então, se é o Lula que está propondo, é algo ruim, é algo equivocado, né? Mas vamos nos aprofundar mais nessa questão, ver aqui a opinião de outras pessoas. Também vou expor a minha opinião aqui. Vamos dar uma olhada nessa notícia também. Desde já peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode clicar no botão Valeu Demais aí embaixo e colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho. Me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela e que eu vou deixar na descrição deste vídeo também. Então vamos dar uma olhada aqui nessa notícia que eu trouxe do site da BBC, dizendo aqui: por que planos de paz como o de Lula podem acabar favorecendo Rússia na visão de analistas internacionais. Mas é óbvio que qualquer coisa que o Lula proponha nesse sentido vai ser para beneficiar a Rússia. Se você bem lembra, o Lula gosta muito de valorizar o BRICS, aquele bloco econômico do qual o Brasil faz parte, e que além do Brasil, naturalmente, tem a própria Rússia, a Índia, a China e a África do Sul também. Então o Lula gosta muito de favorecer esse grupinho aí. Então ele está querendo propor uma ideia de paz, propor aí um projeto de paz para encerrar a guerra na Ucrânia, e aí ele criou também uma situação de um clube da paz, vários países que estariam neutros nesse conflito supostamente, para intermediar as negociações de paz entre o governo de Putin e o governo da Ucrânia lá do Zelensky. E aqui nesse grupinho de países aí, nesse clubinho da paz, o Lula supostamente estaria querendo incluir também Índia, China e Indonésia. Veja só, Índia e China, países do BRICS também. Então se você pega aí uma negociação que está envolvendo a própria Rússia que está na guerra, o Brasil que está intermediando isso aí, juntamente com China e Índia, você tem 4 dos países membros do BRICS. Você acha que esse acordo de paz, que essas negociações aí, vão privilegiar quem? Vão dar uma vantagem para a Ucrânia? Vão tratar a coisa de forma isonômica? Ou eles vão simplesmente puxar a sardinha para o lado da Rússia, que é um aliado comercial aí desse bloco econômico? Então, por óbvio, esse tipo de ideia já de início é altamente prejudicial para a Ucrânia. E aí vem a grande pergunta: a guerra está sendo prejudicial para a Ucrânia? O país foi invadido, forças inimigas entraram no país. Se a própria guerra em si já é prejudicial para a Ucrânia, por que o tratado de paz aí para encerrar essa guerra teria que ser prejudicial também? Isso aí parece algo justo, parece algo sensato? Claramente o Lula, com essa sua tentativa de paz, está querendo aí privilegiar a Rússia em detrimento da Ucrânia. Então, por exemplo aqui, o senhor Keir Gillis, ou Kair Gillis, não sei, consultor sênior do programa Rússia e Eurásia da Chatham House, lá do Reino Unido, afirma o seguinte: as tentativas de mediação, no caso do Lula, provavelmente favorecerão a Rússia, obviamente isso. E aí ele traz aqui a questão do cessar-fogo e de como isso seria interessante para a Rússia, mas prejudicial para a Ucrânia. Por quê? Um cessar-fogo nessa altura do campeonato congelaria, como ele diz aqui, a linha de frente na atual posição, ou seja, manteria sob o controle da Rússia uma parte substancial do território ucraniano, além do que a Rússia já controlava anteriormente lá a questão da Crimeia, né? Então, para a Rússia é excelente fazer um cessar-fogo nesse momento. Ela está dentro do território da Ucrânia, está ocupando uma parte substancial daquele território ali, então para ela é super interessante interromper a guerra neste momento. Ela não conseguiu lá no início fazer o que queria, que é derrubar o governo do país e
estabelecer um controle completo sobre o território da Ucrânia, então ela decidiu aí invadir partes desse território e permanecer, fincar o pé aí e quem sabe negociar um tratado de paz aí nessas condições. E aí, a Rússia aceitando a paz, aceitando um cessar-fogo, ela vai parar aí? Obviamente não, porque tudo isso, essa estratégia já foi adotada no passado. A Ucrânia foi invadida em 2014 pela Rússia, não obstante aquele tratado ter sido assinado entre os dois países lá atrás, tendo sido referendado por vários outros países também, a Ucrânia cedendo suas armas nucleares para a Rússia em troca de paz. Então a Rússia passou por cima daquele tratado que ela já tinha, invadiu o território da Ucrânia em 2014, tomou a Crimeia, e a Ucrânia aceitou um tratado de paz naquela época, naquele ano, cedendo aquele território de fato para a Rússia, para que os russos permanecessem ali em troca de paz. E o que a Rússia fez 8 anos depois? Invadiu novamente o território da Ucrânia. Então, quem acha que a Rússia, uma vez estabelecido um tratado de paz, ou pelo menos um cessar-fogo, mantendo as atuais fronteiras aí com a área invadida pela Rússia, mantida em controle da Rússia, quem acredita que a Rússia não vai voltar a invadir todo o restante depois? É óbvio que isso vai acontecer, porque isso já aconteceu no passado. Qual é a chance de um evento que já aconteceu acontecer de novo? 100% de chance. Então, obviamente a Rússia vai tentar isso, e é justamente esse fato de a Rússia já ter traído um tratado no passado, um compromisso de paz, que garante para todo mundo que a Rússia não vai honrar o novo tratado de paz. E é o que o especialista diz aqui, inclusive. Portanto, faz sentido o alvoroço da Rússia com qualquer plano de paz que surja, se puder tirar proveito dele no futuro. Ou seja, aproveita disso aí agora, desse tratado de paz ou desse cessar-fogo, para interromper as perdas que a Rússia está sofrendo duramente nesse período, e o exército russo vai poder se preparar melhor para uma nova invasão que vai vir aí daqui a 5, 10 anos, mas que inevitavelmente vai acontecer. E assim, o Brasil participou aí recentemente, na quinta-feira passada no caso, de uma resolução emitida pela ONU. Vários países participaram ali, assinaram essa resolução que pede que a Rússia retire imediatamente suas tropas lá da Ucrânia. É apenas uma resolução, não tem poder nenhum, não vincula os países signatários com alguma ação direta, mas é apenas assim uma sanção diplomática, digamos assim, em relação à Rússia. Então o Brasil votou favoravelmente aí a essa resolução. 141 votos a favor, 7 votos contrários e 33 abstenções, sendo que os países do BRICS fora o Brasil se absteram de votar, e fora a Rússia naturalmente que não vota nesse caso aí. Então China, Índia e África do Sul não votaram, o que mostra pra gente que tipo de bloco econômico é esse, quais são os objetivos desse bloco econômico, né? Servir apenas de palanque, de palco, para que ditadorzinhos aí como o senhor Vladimir Putin e o senhor Xi Jinping, em quem o Lula naturalmente se espelha, para que eles possam falar aí como se fosse um espaço diplomático válido, né? E não custa lembrar que no ano passado o Lula, uma entrevista que ele deu lá para Time, ele responsabilizou o presidente Volodymyr Zelensky pela guerra na Ucrânia, falou que a culpa era dele também. Olha só o que ele disse. Esse cara, no caso Zelensky, é tão responsável quanto Putin. Olha só que coisa de se falar, né? Um psicopata mesmo esse Lula, né? Porque numa guerra não tem apenas um culpado. O comportamento dele é um comportamento um pouco esquisito, porque parece que ele faz parte de um espetáculo. Olha que coisa, né? Olha só o tipo de presidente que nós temos aqui e com quem ele quer se alinhar do ponto de vista aí internacional, do ponto de vista geopolítico. E aí, para se unir a tudo isso, nós temos recentemente, acredito que saiu hoje, dia 26 de fevereiro, essa notícia aqui no site do Hoje no Mundo Militar, que as Forças Armadas brasileiras permitiram que navios de guerra iranianos atracassem nos portos aqui no Brasil, no caso, no Rio de Janeiro. Então, os Estados Unidos haviam pedido para que o Brasil não deixasse os navios de guerra do Irã atracarem aqui. Esses navios já foram sancionados pela ONU porque eles carregam materiais militares para grupos terroristas, para o Hezbollah, né? Então são navios que estão diretamente envolvidos com atividades terroristas. Então a diplomacia norte-americana pediu para o Brasil não permitir que esses navios atracassem nos portos daqui. A própria ONU já havia condenado, sancionado esses navios, mas ainda assim as Forças Armadas brasileiras permitiram que os navios do Irã atracassem aqui no Brasil. Se você está acompanhando as notícias recentes envolvendo Irã
Rússia e Israel, você sabe que a coisa está um pouco quente, está um pouco perigosa. De que lado nós estamos nos alinhando nessa história? A gente sabe que o Lula sempre teve uma predileção com ditadores como aqueles que governam o Irã, aquela teocracia lá. Ele era super amiguinho do Ahmadinejad no passado, vocês lembram? Ahmadinejad veio aqui no Brasil, o Lula tecia excelentes comentários para ele. Então é desse tipo de gente que o Lula gosta, é com esse tipo de gente que o Lula se sente à vontade para sentar numa mesa e conversar. A pergunta é: para que lado dessa história o Brasil está sendo tragado por causa da política externa do Lula, que sempre foi um desastre, sempre se mostrou desastrosa para o país, né? Então fica aí essa questão. Que o Lula está querendo fazer um acordo de paz, costurar um acordo de paz para privilegiar a Rússia, disso todos nós temos certeza. Naturalmente, os países ocidentais e a própria Ucrânia não vão se sujeitar a esse tipo de coisa, até porque isso é desvantajoso para a Ucrânia e, como eu falei, vantajoso demais para a Rússia. Não é o cenário atual, não seria bom para nenhuma das partes aí que estão sendo prejudicadas nessa história. A Ucrânia é o país aí que foi envolvido nessa história aí, que foi atacado de uma forma covarde pelo exército do Vladimir Putin, né? Então para eles não faz sentido negociar a paz agora. Eu acredito que, do ponto de vista estratégico, seria péssimo para a Ucrânia ir para esse lado novamente, porque isso daria tempo para a Rússia se recompor, melhorar o seu exército e atacar novamente para tomar o restante da Ucrânia. Então, cessar fogo e acordo de paz com a Rússia, da forma como as coisas estão atualmente, é algo que está fora de cogitação. Se a Rússia quisesse mesmo negociar a paz, a primeira coisa que ela deveria fazer é retirar as suas tropas do território ucraniano e se comprometer a pagar reparações de guerra aí, porque eles iniciaram a agressão, eles invadiram o território ucraniano. Mas aí, o que você achou dessa ideia do Lula? O que você está achando da posição do Lula do ponto de vista geopolítico, diplomático? Você acha que ele está no caminho certo ou você acha que ele está vacilando nessa história? Deixe aí os comentários, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.